Mas, assim, o ponto importante é, hoje os caras continuam apresentando futebol que nos dá a possibilidade de, né, ter retorno deles. Esse é um ponto que pode ser debatido. Vou trazer aqui para mim, o Davi Luiz, foi um absurdo a diretoria ter metido uma cláusula de renovação automática com o Davi Luiz, com a idade que o Davi Luiz tem. Davi Luiz vai ficar no banco hoje, hoje não, né? Praticamente o ano inteiro do Flamengo no banco, Flamengo pagando uma pequena fortuna ao Davi Luiz. Tá certo isso? Desculpa, para mim não tá certo. Esse questionamento pode acontecer. Pô, o Arrascaeta ainda tem capacidade de entregar ao Flamengo o que ele nos custa mensalmente? Esse é um bom debate. Isso a gente pode trazer para a mesa aqui e vai gerar um debate. Não, Arrascaeta. Eu entendo que o ciclo do Everton Ribeiro tinha que ter, né? Eu fiquei bem na dúvida com o Everton Ribeiro e tudo, mas se comparar o custo-benefício do Everton Ribeiro versus o que ele estava entregando, o Everton Ribeiro tem que sair. Como outros jogadores precisam sair. Hoje, analisando friamente, olha que o Gabriel não é um jogador velho. O que o Gabriel estava entregando até o momento, com versus o salário que ele ganha e o que ele quer de pedida salarial, me faz entender que o Gabriel tem que se despedir do Flamengo. Não tem que continuar. Então, eu acho que esse é um debate que eu acho que é mais próximo da realidade na minha leitura, Renan. Não sei se você pensa diferente de mim. Porque essa questão dos caras não terem prazer, não terem gana, não querer se esforçar para poder entregar, para conseguir conquistar novos títulos, eu não consigo ver um atleta profissional ver dessa forma, Renan. E aí, qual a sua opinião? Cara, assim, eu vou discordar de você, mas eu acho que no final a gente vai concordar, porque é o seguinte. Como é que é isso? Então, eu vou te explicar. Eu acho que a gente tem a mesma visão, só que a realidade ela vai apresentar situações diferentes ali. Vamos lá. Eu concordo contigo que quando a gente fala de um atleta de rendimento, onde a carreira do cara uma carreira memorável do cara, ela necessariamente é marcada por títulos, a gente não pode enxergar como uma estratégia inteligente desse profissional encontrar um comodismo na carreira. Isso é uma parada que, para mim, é contraintuitivo. Um jogador de futebol se acomodar e aí, por conta disso, deixar de competir, uma vez que o cara é um competidor, por essência. O cara que joga bola, ele é competidor. Porque ali, para um time ganhar, o outro tem que perder. Então, vai existir uma competição. Para um time ser campeão, o outro vai ser vice. Vai existir uma competição inerente à atividade do cara. Só que a realidade mostra pra gente que existe sim comodismo no meio do futebol. Vou te dar um exemplo. Quando, por exemplo, o cara sai de um futebol, de um mercado do futebol mais competitivo e de repente vai para um mercado que vai pagar para o cara mais dinheiro. Esse cara vai sair de um nível de competição maior e vai para um futebol que vai dar só para ele acúmulo financeiro ali. Às vezes é um cara que já está até multimilionário, mas o cara vai para lá e às vezes o cara até se distancia da seleção, se distancia da Copa do Mundo, ou seja, se distancia daquilo que é a essência da atividade do cara, que é competir, defender a seleção, ser campeão do mundo. Eu acho que no caso dos jogadores do Flamengo, os remanescentes, na verdade sim, os remanescentes de 19 e 22, hoje no time titular do Flamengo, só tem o Arrascaeta. Nem quando o Gerson era titular, ele não era um remanescente de 19 e 22. Ele era um remanescente de 19. Ele era um remanescente só de 19. E aí acontece o seguinte, irmão. Um cara que é campeão pelo Flamengo em 19 e 22, se ele é o cara que busca comodidade, busca comodismo, ele vai ter um elemento muito justificável para poder apresentar para a torcida. E a gente, cara, sendo bem sincero, eu vou pegar aqui um exemplo do Gabigol. O Gabigol, quando vai em pode pá da vida, ele lembra dos feitos que ele fez até ali. Ele lembra que ele fez 2 gols na Libertadores, na outra Libertadores ele fez gol e não foi campeão, na outra ele fez o gol e foi campeão. Quando o cara começa a ter que justificar muito o que está acontecendo hoje com o passado, é porque ele está querendo se agarrar em algo que ele já fez. E aí isso pode anunciar pra gente que, de repente, para ele tem mais valor o que ele fez do que o que ele vai vir a fazer. E aí esse cara começa a se posicionar numa prateleira de comodismo. Eu acho que isso pode sim afetar. Agora, por exemplo, isso tem como afetar o De La Cruz? Óbvio que não, pô.
que ele vai falar para ficar acomodado? Ele não pode falar nada. Então, se você troca o teu elenco, você elimina 100% a chance disso acontecer. Isso significa que todos os jogadores que forem campeão pelo Flamengo no ano seguinte, o cara imediatamente vai se acomodar? Não. Mas se aquele cara tem um perfil de preguiçoso, ele vai ter pelo menos uma justificativa para ser esse cara, para ser o cara que vai se acomodar. E aí a gente vai ver, por exemplo, no ano de 2024, jogadores que eram campeões, que tinham a possibilidade de se acomodar, vendo os jogadores da posição chegando e começando a jogar mais. E aí você começa a olhar para aquele cara e tentar entender, beleza, esse cara tá jogando bem só porque virou o ano ou porque agora ele tem motivos para querer jogar bem? Quando vem um jogador pro Flamengo e quer jogar bem pra cacete para poder ir para uma seleção brasileira. Então, assim, tem coisas ali, cara, que eu concordo que na atividade final de um jogador de futebol não faz sentido ele buscar acomodação. Mas eu acho que se o perfil pessoal do cara, eu não tô falando do perfil profissional, não, do perfil, se a pessoa, se o indivíduo ali, ele tiver uma inclinação a se acomodar e esse cara for vencedor, ele vai usar isso como argumento. Vai usar, cara, vai usar. Vamos olhar para a galera do Flamengo de 2019, que foi sair do Flamengo quase agora. Saiu mais recentemente Felipe Luiz, Rodrigo Caio e Everton Ribeiro. Esses caras, para mim, são jogadores que se acomodaram? Não, não são, cara. Não são jogadores que se acomodam. Os três não tinham mais condição de continuar no Flamengo. E não era por acomodação. Eles não tinham condição clínica, física, de competir em alto nível pelo Flamengo. Esses são exemplos desses caras que, apesar de terem sido campeões, eles jamais utilizaram isso como desculpa para poder se acomodar. Mas vai ter jogador que vai usar, cara. Vai ter jogador que vai usar. E geralmente vai ser um jogador mais jovem, que tem condição de física, de competir, e ele começa a perder essa vontade. Ele começa a dividir a atividade dele com outras coisas. Então, assim, isso acontece no meio do futebol. Eu acho que isso não... O futebol não está imune a isso, não. E se tiver, cara, se tiver no elenco do Flamengo um cara assim, você tem que começar a tirar de lá. Independente de quem seja. Se é ídolo ou não, tem que tirar. Até porque, para mim, isso não é uma característica de ídolo. O ídolo, para mim, ele está intimamente vinculado às pretensões do clube e à história que ele vai construir com o clube e com torcida. Ele tem que unir três coisas, um ídolo, para mim. É uma tríade: clube, torcedor, clube, torcida e o jogador. Ele tem que estar em dia com a profissão dele. Se o cara começa a se distanciar disso, ele já começa, para mim, a não me dar motivos de continuar, independente de quem seja.